Agora que você já sabe que um problema do dia a dia pode ser resolvido com a ciência de dados, o que acha de conhecer esse processo um pouco melhor? No exemplo do vídeo anterior, foram apresentadas as 5 etapas utilizadas por Marta, a cientista de dados. O objetivo foi auxiliar na implantação de ações de prevenção do diabetes no Hospital São José. 3 figuras principais trabalharam na elaboração das ações. Amanda assumiu o papel de decisor, já que era responsável por tomar a decisão final de como gastar o dinheiro. Mas ela precisou das orientações de Paulo, o especialista do domínio. Ele, por sua vez, conhece muito do assunto, mas não tem tanta familiaridade com técnicas de análise de dados. E é aí que entra a parte de Marta, a cientista de dados. Os 3 trabalharam em conjunto para que a questão fosse resolvida. Muitas vezes, o sucesso da solução de um problema com ciência de dados depende de uma boa interação entre essas 3 figuras. O primeiro passo foi entender o problema. Marta precisou conversar com Paulo, o médico endocrinologista, para listar os pontos relevantes das próximas etapas. Foi nesse momento que Marta definiu que o objetivo deles era identificar quais pacientes teriam mais chances de ter diabetes no futuro. Ela concluiu que seria importante usar dados relacionados ao desenvolvimento da doença. Por isso, começou mapeando os fatores de risco. Ou seja, nessa fase é essencial que o especialista de domínio interaja com o cientista de dados. Na segunda etapa, Marta reuniu e organizou os dados. Essa é uma das fases críticas do processo, pois a qualidade das análises vai depender da qualidade dos dados utilizados. Nessa fase, podem ser utilizados dados armazenados no próprio hospital, como resultados de exames de sangue. É possível também buscar dados de repositórios centrais, como é o caso do cadastro de pacientes do SUS. Dependendo do problema que precisa ser resolvido, os dados podem nem estar disponíveis ainda, o que demanda um trabalho extra para reunir e organizar tudo. Nesse caso, é preciso definir como e onde buscar os dados. Eles podem estar em repositórios de dados, em aplicativos ou em outras plataformas. Para a prevenção do diabetes, por exemplo, Marta não precisou utilizar informações do DNA dos pacientes. Se fosse necessário, seria preciso avaliar a viabilidade de conseguir esse dado. Com os dados identificados e coletados, começa a tarefa de limpeza e transformação. É um processo demorado que busca melhorar a qualidade dos dados. Nem sempre eles estão prontos para serem utilizados na solução de problemas específicos, como prever a chance de diabetes. Eles também podem ser usados com outros objetivos, como prever quando se precisa abrir mais leitos no hospital, de acordo com a ocupação do último ano. Por isso, os dados precisam passar por essa transformação. Não ajudam em nada alguns dados que Marta encontrou nos cadastros, como exames de glicose com taxa zero e existência de homens grávidos. Na etapa seguinte, Marta passou a explorar os dados. Para sumarizar as informações obtidas a partir dos dados, ela utilizou medidas estatísticas e gráficos. Foram calculadas a média de idade dos pacientes, a idade máxima e a idade mínima. Para visualizar melhor essas informações, ela gerou um gráfico de caixas. Esse tipo de gráfico é muito comum em análise de ciência de dados e ajuda a fazer comparações. No caso de Marta, ela fez um gráfico da idade dos pacientes de acordo com a doença, ou seja, uma caixa para os que tinham diabetes
e outra para os que não tinham. Interpretar esse gráfico pode parecer uma tarefa complicada, mas o que importa para nós aqui é que a linha no meio da caixa representa a mediana. Isso quer dizer que metade dos pacientes tem idade abaixo desse valor e a outra metade acima. Veja que nos dados do hospital, as pessoas que desenvolvem diabetes são mais velhas que as que não desenvolvem. Isso porque a linha no meio da caixa dos diabéticos tem um valor maior que a dos não diabéticos. Preste atenção também na bolinha abaixo da caixa de pessoas com diabetes. Ela representa um outlier, ou seja, um dado que foge do padrão. Ali temos uma pessoa com menos de 1 ano e diabetes. Isso pode ser realmente um fato raro, afinal, existe uma condição chamada diabetes neonatal, ou pode ser um erro nos dados. É esse tipo de coisa que Marta precisa analisar e que tem impacto na qualidade dos dados. O cientista de dados não trabalha sozinho. As boas escolhas dependem da interação com o especialista. Marta nem sabia que existia diabetes neonatal, e esse é o tipo de conhecimento que Paulo trouxe para o processo de análise de qualidade dos dados. Na etapa 4 do processo, Marta precisou selecionar as técnicas mais apropriadas para encontrar padrões nos dados que ela possuía. Para isso, ela treinou modelos para aprender se um paciente tinha chance de desenvolver diabetes ou não. Isso é possível porque ela tem um grande conjunto de dados de pacientes e sabe quem são aqueles que têm a doença. Os modelos que ela gerou são conhecidos como modelos de classificação. Dado um paciente um conjunto de informações que representam fatores de risco para se ter diabetes, o modelo consegue dizer se ele pertence à categoria de pacientes com chances de desenvolver diabetes ou não. Existem várias formas de representar modelos de classificação. Marta utilizou árvores de decisão, regressão logística e redes neurais. Parece complicado, mas esses são nomes dados às formas de representar os padrões encontrados nos dados. Para escolher o modelo final, Marta se baseou em 2 critérios: na taxa de acerto do modelo e na simplicidade de interpretação de seus resultados. Para saber o quanto o modelo acerta, normalmente dividimos os dados em 2 conjuntos, que chamamos de treinamento e teste. Criamos o modelo usando os dados de treinamento e depois calculamos o que ele acerta em um novo conjunto de dados, que é o conjunto de teste. No caso dos dados do hospital, Marta acertou se o paciente era diabético ou não 92% das vezes. Marta observou que as taxas de acerto de todos os modelos testados em dados conhecidos foi muito parecida e acabou optando pelo modelo de árvore de decisão. Nesse modelo, seria mais fácil os médicos analisarem os fatores que mais impactam na chance do desenvolvimento do diabetes. Essa fase depende muito de Marta, a cientista de dados, mas ela também pode e deve ter a participação do especialista, que auxilia na análise de casos em que o modelo acerta ou erra, ou mesmo da importância de cada uma das características usadas para criar o modelo. Na última etapa de tomada de decisão, os 3 profissionais envolvidos se reúnem para discutir os resultados encontrados. Em um mundo ideal, o modelo escolhido deve ser capaz de explicar suas respostas, como é o caso da árvore de decisão gerada. A ideia de uma árvore de decisão é dividir os dados em 2 grupos de acordo com o valor das características dos pacientes sendo avaliados. As variáveis mais importantes aparecem mais próximas ao topo da árvore. No caso dessa árvore, os primeiros subgrupos são criados de acordo com o valor da taxa de glicose, se ele é maior ou menor que 125,5.
Como a taxa de glicose está na raiz da árvore, ela é considerada a característica mais importante para diferenciar um diabético de uma pessoa que ainda não desenvolveu a doença. Com esse modelo, Marta usou os pacientes do hospital que não têm diabetes para verificar a chance de que eles passassem a ter a doença e fez uma lista para Paulo. Com base nessa lista, Paulo explicou a Amanda a estratégia da campanha de prevenção. Viu como o processo de resolução de problemas é lógico e depende de uma equipe? Tanto Amanda quanto Paulo e Marta tiveram um papel essencial na aplicação das técnicas de ciência de dados. Amanda soube fazer a pergunta, Paulo deu as diretrizes e Marta definiu como encontrar a resposta a partir da criação do modelo. O modelo analítico devolveu a resposta a Paulo, que permitiu que Amanda planejasse de forma mais eficaz as ações de prevenção ao diabetes para os pacientes do hospital. Os três passaram por todas as etapas necessárias para resolver com sucesso problemas utilizando ciência de dados.